Aleluia! Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Nós vamos conhecer alguns pilares que garantem que a nossa vida seja construída sobre esse firme fundamento que vai nos levar a uma vida abundante. E o plano de Deus é que você viva uma vida, você possa viver realmente na abundância do Senhor. Não é errado você querer ter uma vida abundante, porque foi Jesus que prometeu. Ele disse: o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida. Mas não é uma vida qualquer, é uma vida rica, cheia de experiências sobrenaturais, cheia da provisão e do amor do Pai. É a vida extraordinária, é a vida abundante. Amém? E hoje nós vamos falar, nessa primeira mensagem, nós vamos falar sobre a importância de nós conhecermos a Deus e a sua palavra. Toda pessoa possui algo na sua vida que traz um sentimento de autorrealização, que lhe faz se sentir tão bem, que lhe traz tanta alegria, que lhe realiza. Outras pessoas também vivem em busca de se sentir realizadas. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o culto à personalidade. Você já observou? Algumas pessoas gostam disso, de se tornar uma estrela, de se tornar conhecido, de ser até mesmo cultuada por outras pessoas. Nós enxergamos isso em várias esferas da sociedade que nós vivemos. Nós enxergamos isso, por exemplo, na política, enxergamos isso na arte, nós enxergamos isso na própria religião, em muitas outras esferas. Alguém certa vez cantou: o Papa é pop. Quem já ouviu essa música que fala que o Papa é pop? Você gosta do Engenheiros do Havaí, não é? Estou brincando. Mas não é só o Papa que é pop, tem pastor que é pop também. Tem cantor que é pop, tem advogado, tem empresário, não é verdade? Nós vivemos num mundo hoje de youtubers, de digital influencers. Então, algumas pessoas, elas se realizam nisso. Outras se realizam na sua própria família. A realização dela está na sua família. Então ela se gloria nisso, ela se gloria que ela tem uma família maravilhosa. Outros é nas suas conquistas profissionais, a sua carreira profissional, no seu trabalho ou nos seus negócios. A pessoa se gloria nisso. Outros são nos seus atributos naturais, no carisma. A pessoa se gloria tanto nisso. Isso não é errado, são coisas boas. Deus quer dar dons, talentos, Deus quer dar coisas boas para todos nós. Mas sobre o que realmente devemos nos gloriar? O que realmente deve trazer alegria, contentamento, esse senso de autorrealização na vida da gente? Vamos ver o que o profeta Jeremias nos fala. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Interessante que o profeta Jeremias, ele coloca uma ênfase, e eu queria que você lesse comigo essa ênfase. Ele diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Essa que deve ser a nossa glória maior, é conhecer o Senhor. Você pode levantar suas mãos e dizer: obrigado, Senhor, pelo privilégio de te conhecer. Que privilégio! A Bíblia está dizendo: olha, o seu maior privilégio, o seu maior contentamento, o seu maior prazer, a coisa que deve trazer mais glória para a sua vida é o fato de você me conhecer, de você ter a revelação de que eu sou o Senhor, de que eu é que opero com justiça
e com misericórdia. O apóstolo Paulo, alguém poderia dizer, mas isso está na antiga aliança, mas o apóstolo Paulo reforça isso no Novo Testamento. Se você olhar a carta que ele escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, ele diz, porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, entenda essa verdade, não existe glória maior, realização maior, privilégio maior que conhecer a Deus, que receber a Jesus, e que ter comunhão com o Espírito Santo. Essa é a nossa maior glória, amém? Tem tanta gente se gloriando em tantas coisas, tanta gente se gloriando de tantas conquistas. Entenda uma coisa, você já viu, talvez no Jornal Nacional, em outros telejornais e outros meios de comunicação, notícias sobre aquele líder da Coreia do Norte, e ele se gloria em quê? São nos mísseis. Você já viu os mísseis que ele lança? É interessante, ele sempre diz, eu estou testando um míssil. São muitos mísseis que ele tem para testar, mas o mundo todo fica tremendo quando vê aqueles mísseis. Os Estados Unidos reage, e ele se gloria no exército que tem. Ele se gloria no armamento que a Coreia do Norte tem. Mas essa é a glória dele. Mas eu gostaria de dizer para você que o irmão que cuida do banheiro aqui da igreja tem uma glória maior. Ele conhece a Cristo Jesus. Ele conhece a Cristo Jesus. A Bíblia diz, a glória maior que um homem pode ter na sua vida é o fato de conhecer a Deus, de saber que Ele é o Senhor. Então, a grande verdade aqui, o que é chave aqui, é que a nossa maior glória é conhecer ao Senhor. Eu posso querer me gloriar de tantas coisas, mas as outras coisas são secundárias. A nossa maior glória é a glória de conhecer o Senhor. Mas o mesmo profeta Jeremias mostra o coração de Deus entristecido em determinado momento. Se você for até o versículo 11 do capítulo 2, Deus está falando, Ele diz, todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Eu entendo o que esse texto está falando, porque falando da minha vida e confessando meus pecados a você, eu já passei por tantas circunstâncias da minha vida, que veio um arrependimento tão grande, onde eu senti que eu tinha rejeitado a glória de Deus, eu tinha rejeitado a própria pessoa de Deus, e eu troquei por outra coisa, que não tinha glória nenhuma. Eu troquei a glória de Deus. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez. Era algo que não tinha nenhum proveito, e eu deixei de estar com o Senhor para estar com algo que não tinha proveito nenhum. No versículo 12, ele mostra a sensação, ele mostra o coração de Deus, e ele mostra também o absurdo de trocar a glória de Deus por uma coisa que não tem valor. No versículo 12 ele diz, fiquem alarmados céus, diante dessa loucura que vocês estão vendo. Levantem os braços dizendo, não acredito, isso não pode estar acontecendo. É o decreto do Eterno. E ele diz, meu povo cometeu um pecado duplo. Eles me abandonaram, eu, a fonte de água fresca. Depois cavaram cisternas que vazam, que parecem verdadeiras peneiras. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele mesmo está dizendo, eu sou a fonte da vida.
Eu sou a fonte de água fresca. Jesus disse: eu sou a água da vida. Quem de mim beber, rios de água viva vão fluir do seu interior. Aleluia. Quem aqui já tomou dessa água da vida? Aleluia. E agora, rios de água viva estão fluindo de você. Quando você fala de Jesus para alguém, esse rio está fluindo. Quando você ajuda alguém que está passando necessidade, esse rio está fluindo. Quando você abraça alguém, quando você dá o seu ombro, os seus ouvidos para alguém, esse rio já está fluindo diante de você. Mas o que Deus está falando é que a autossuficiência resolveu procurar sua própria água, cultivar sua própria água. Então abandonou a fonte de água viva e cavou uma cisterna onde estaria a sua própria água. E dali, daquela água, ele ia tentar produzir a sua vida. Só que são cisternas furadas. São verdadeiras peneiras, cisternas que vazam. E o texto diz: isso é uma loucura. Então aqui tem um alerta para todos nós: fuja da loucura do pecado duplo. Diga comigo: fuja da loucura do pecado duplo. Qual é o pecado duplo? Primeiro, é abandonar a fonte de água fresca. É trocar a fonte de água fresca e cavar minha própria cisterna. Isso é uma auto-independência, uma autossuficiência, onde eu resolvo não mais depender de Deus, mas depender de mim mesmo. Quando a Bíblia fala que o homem deve se gloriar em conhecer o Senhor, irmãos, a Bíblia está nos fazendo um convite. A palavra de Deus está nos trazendo um desafio. Ela está colocando um alvo na nossa vida, que é de nós buscarmos a Deus acima de qualquer coisa. Que a maior busca de cada um de nós deve ser a busca de nós conhecermos ao Senhor. E que esta é a razão das nossas maiores conquistas. Esta é a razão das nossas grandes realizações. As nossas grandes realizações não devem estar centradas em nós mesmos. É claro, todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que estudar, todos nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que dar o nosso melhor, e vamos dar o nosso melhor, mas nós não vamos tirar os nossos olhos do Senhor. Existem pessoas que olham só para a sua própria cisterna, cava a sua própria cisterna e diz: olha, eu não preciso, e às vezes olha para um cristão e começa a criticar esse cristão, e diz: ele é muito exagerado, se ele vai dormir, ele ora, quando ele acorda, ele ora, ele vai tomar café da manhã, ele ora, ele entra no carro para ir para o trabalho, ele ora, ele vai almoçar, ele ora, para tudo ele ora. Nossa, que absurdo, ele depende de Deus para tudo. Eu não, eu dependo da minha inteligência, da minha capacidade, eu dependo de mim, eu sou autossuficiente. Deus está dizendo: é uma cisterna furada. Lá nos ribeirinhos, no meio da Amazônia, eles dizem: é uma canoa furada. O ribeirinho usa muito a canoa, mas é uma cisterna furada. Nós nunca devemos depender de nós mesmos. Nós vamos ter muitas realizações, mas a razão e aquele que torna possível toda e qualquer realização é o Deus Todo-Poderoso. Vamos nos gloriar em conhecer a Ele. Você se gloria em Deus e as realizações vêm a caminho da sua vida. É isso que a Bíblia diz. O próprio Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a nossa autorrealização, a nossa alegria maior, o nosso bem-estar deve vir de um fato: de nós conhecermos ao Senhor, de nós conhecermos ao Senhor. Mais uma vez, levante suas mãos e diga: obrigado, Senhor, pelo privilégio de te conhecer. Aleluia, glória a Jesus. Esse é o nosso primeiro pilar. Amém, você pode aplaudir o Senhor. Esse é o nosso primeiro pilar, é conhecer a Deus
e a sua palavra. É o primeiro pilar para que você tenha uma vida abundante. E nós vamos falar ao longo dessa série de mensagens, que vai levar aí uns 4 domingos, quais são os pilares onde a sua vida estará sendo sustentada. O primeiro pilar para uma vida abundante é conhecer a Deus. Diga comigo, conhecer a Deus e a sua palavra. Por quê? Porque, irmão, você só vai conhecer a Deus intimamente e profundamente se for através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos leva a um conhecimento mais íntimo de Deus. É através da palavra. Eu poderia falar, eu vou ao culto todo domingo. Isso ajuda a conhecer a Deus? Ajuda demais. Eu participo de uma célula, eu sou discipulado, eu faço parte de um grupo de oração, eu faço tantas coisas, eu ajudo as pessoas. Isso ajuda a conhecer a Deus? Claro que isso ajuda a conhecer a Deus. Isso é essencial para a vida da gente, não pode faltar. Mas a palavra de Deus é insubstituível. Nada vai substituir o Deus revelado através da sua palavra. É através da sua palavra. É a palavra de Deus quem vai revelar o coração amoroso, misericordioso, grandioso, todo-poderoso, infinito e imenso do nosso Deus. Do nosso Deus. Mas nós vivemos num mundo que nos oferecem muitas distrações. Você já percebeu isso? Nós vivemos num mundo onde existe pouca atenção focada e onde existe muita distração. Muita distração. E por causa disso, algumas pessoas têm dificuldade de conhecer a Deus, por causa das distrações. Então, cuidado com as distrações. Temos que tomar muito cuidado. Algumas pessoas se distraem tanto que não conseguem conhecer a Deus profundamente. Acaba conhecendo a Deus, mas de uma maneira tão rasa, de uma maneira tão superficial. O tempo vai passando, mas o conhecimento de Deus, o conhecimento não é aprofundado. Então a pessoa, ela não consegue conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está tão envolvida no mundo de tantas distrações. Algumas pessoas só percebem isso quando acaba a energia da sua casa. Aí o Wi-Fi caiu. Quando eu era pequeno, minha avó recebeu algumas visitas em casa. Uma das primeiras coisas que a pessoa pedia era um copo com água. Hoje, senha do Wi-Fi. Tem a senha do Wi-Fi? Como você não tem um Wi-Fi? Você não tem nem a senha do vizinho. É uma cultura. Nós vivemos em meio a uma cultura de tanta tecnologia. Eu pergunto a você, como é que você se sentiu no dia que o WhatsApp saiu do ar? Você lembra o dia que o WhatsApp saiu do ar? Você se sentiu meio desesperado? Teve gente que teve o mesmo sentimento quando o pai e a mãe morreu. Sentimento de orfandade, é verdade. Eu senti uma coisa tão estranha, Clécio. Eu digo, meu Deus, como isso faz falta na minha vida. Eu fui atrás de outro aplicativo, reserva. E a coincidência é que todo mundo estava correndo para lá também. É porque nós estamos tão presos nisso. Isso já faz tanto parte da nossa vida. Você lembra de Pedro, quando ele andou sobre as águas? Pensavam que era um fantasma. Mas eles viram que era Jesus. Então Jesus disse, vem Pedro. Pedro olhou e disse, Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, eu vou. E eu gosto de Pedro. Pedro era extrovertista, Pedro tinha muita iniciativa, era uma pessoa proativa. E Pedro não era medroso não. Pedro falava muito, Pedro tinha um jeito especial de ser. E Pedro então olha para Jesus, é impressionante. É como se não tivesse um mar à sua frente, é como se não tivesse água à sua frente. Ele saiu caminhando sobre as águas. Quem assistiu o filme A Cabana? Muita gente assistiu, um dos filmes mais emocionantes da minha vida. Sabe qual a cena que eu mais emocionei?
foi quando ele estava com Jesus caminhando sobre as águas. Eu comecei a chorar no cinema, porque eu lembrei de Pedro, e eu sei que aquilo ali queria dizer que Deus quer que nós tenhamos uma fé ao ponto de ficarmos correndo com Ele, brincando com Ele sobre as águas, meu irmão. Que coisa maravilhosa. E Pedro teve essa experiência. Pedro estava andando alegre, ele estava olhando para Jesus. Mas de repente, ele sentiu um vento sobre a sua face. Ele olhou e observou o tempo. Ele olhou para os seus amigos, olhou para quem estava na margem, e ele sentiu as ondas. E ele tirou o foco de Jesus. E ele começou a sentir medo. E porque começou a sentir medo, ele afundou sobre as águas. Porque ele tirou os olhos daquele que nós temos que focar sempre, sempre, sempre. E aí começou a afundar, a afundar. Por quê? Porque cortou a conexão com o Espírito Santo, porque cortou a sua conexão com Deus, porque passou a depender de si mesmo, porque a sua fé foi anulada. Por quê? Porque ele se distraiu. Quando nós não podemos nos distrair, o mundo tem muitas distrações, tem muitos fatores que podem nos distrair. Existem fatores externos, que são as coisas que nós vivemos e enfrentamos no nosso dia a dia. E existem questões internas, mal resolvidas dentro da gente, que podem nos distrair do grande foco, que é Deus. Quando Pedro se distraiu, ele afundou. Essa é a razão, porque muita gente acaba naufragando na fé, afundando na fé, porque se distraiu e não olhou mais para o Senhor como realmente deveria orar. Temos que ser focados e temos que desenvolver a habilidade de nos concentrarmos em Deus. De nos concentrarmos em Deus. E qual é o caminho para conhecer Deus profundamente? É através da sua palavra. Você já teve a sensação de estar lendo a sua Bíblia e de repente você termina de ler um texto e parece que você tem que ler novamente, porque você estava lendo, mas a sua mente estava tão distante, ela estava distraída. Quem aqui já passou por isso? Eu também, irmão, aleluia. Não é verdade? Mas você já teve aquela sensação de estar orando? Não precisa levantar a mão, mas você estava orando e você estava falando com Deus, mas de repente você esqueceu até aquilo que você estava falando. Você viajou, você deu uma volta em Júpiter e voltou. O que foi? A sua mente foi levada por uma distração. Você estava orando, mas você ouviu o som de um carro. Você parou para ver quem era. Você ouviu o som de um avião, ele estava voando mais baixo, e você ficou incomodado, porque esse avião está tão baixo. Aí você fica pensando, será que é um problema na turbina? Será que é um mau tempo, uma estratégia do piloto, é a distância da pista? Aí a sua mente já divagou. Às vezes é um aroma que você sente. Por exemplo, aroma de bolo de laranja. Aquele aroma, né? Ele entra nas suas narinas e para no mais profundo da sua consciência. Vem uma fome, aquilo, e por alguns momentos, eu vi uma pesquisa de um norte-americano, é um pesquisador, e ele estava falando que uma pessoa pode levar até 25 minutos para recuperar a sua concentração. Isso acontece muito em ambientes de trabalho. Às vezes a pessoa está centrada no trabalho. Algumas pessoas não produzem tanto. Por quê? Porque elas se desconcentram muito. Alguma coisa ele desconcentra. Um colega ri, ela resolve levantar e ver, mas por que você está rindo? Ela vê um barulho, aí ela sai da mesa dela e ela vai lá na janela olhar qual é o barulho. Quando ela está olhando, já vem 3, 4 olhar também. E ele diz que
algumas pessoas levam até 25 minutos para voltar com a sua concentração. Imagina alguém que se distrai 4 vezes ao dia no seu trabalho, ela pode perder 1 hora de produtividade por causa disso. Mas isso também pode atrapalhar a nossa vida com Deus. Isso pode atrapalhar a nossa vida com Deus em grandes proporções ou em pequenas proporções. Por exemplo, no momento em que nós estamos orando. O Espírito Santo me disse algo ontem. Ele me disse que a eficiência de suas orações está diretamente ligada à sua capacidade de atenção. Você sabia disso? Vou repetir para você. A eficiência de suas orações está diretamente ligada à sua capacidade de atenção. Isso fala de quê? Que no meu tempo a sós com Deus, naquele momento que eu separo para estar com o Senhor, eu preciso me focar, me lançar, me jogar, me concentrar totalmente nele. Algumas pessoas justificam o fato de não separarem tempo diariamente, e aqui eu quero entrar num assunto que é de nós estarmos com Deus diariamente, para nós conhecermos a Deus através da sua palavra. Semana que vem eu quero falar sobre o poder que essa palavra tem sobre a sua vida. Vai ser muito gostoso, eu vou trazer uma mensagem de muita fé. Hoje eu quero ser um pouquinho mais didático. Mas a pessoa, ela não consegue tirar tempo com Deus. Ela não consegue, muitas pessoas justificam o fato de não separarem tempo diariamente para estarem a sós com Deus e para elas meditarem na sua preciosa palavra, pelo fato de não ter tempo para isso. Você já escutou alguém falando isso? Eu não consigo ler um versículo da Bíblia todo dia. Eu não consigo tirar um tempo, 5 minutos para orar diariamente. Mas é porque minha vida é corrida, irmão. Você não imagina, é uma loucura. Eu já acordo na tensão em 360 volts. Eu já acordo elétrico, é impressionante, é tanta coisa. Às vezes eu estou cansado e a minha esposa me dá um choque, e eu desperto, eu já lembro de 1 milhão de coisas que eu tenho para fazer. A vida exige muito de mim. Mas a realidade é que essas pessoas não encaram a sua comunhão com Deus como uma prioridade. E vivem escravas num mundo de distrações. Existem 2 tipos de distrações. Existem as distrações que o mundo oferece. Nós nos livramos com facilidade, após a nossa conversão, das más distrações. Por exemplo, você gastava muito tempo assistindo filme de terror. Você era assim, com o Jason. Mas, uma vez eu quis fazer isso, sonhei feio a noite toda, irmão. Nunca mais assisti filme de terror. Eu não era convertido. Mas você converteu. Então isso que tomava tanto tempo da sua vida, né, Barão? Não estou falando da vida de Emanuel, estou falando do exemplo, né? Mas isso que tomava tanto tempo, você aboliu da sua vida, porque não é saudável. Você gastava muito tempo com os amigos tomando cerveja, caipirinha, né? Não quero botar desejo em ninguém da antiga vida. Mas você converteu, você se afastou disso. Então as coisas pecaminosas, as coisas que não são boas, mas que nos distraíam muito, tomavam muito do nosso tempo e nos afastavam de Deus, nós eliminamos. Mas o nosso problema está em lidar com as coisas que são boas, mas que também podem consumir nosso tempo e nos deixar tão ocupados para não termos tempo com Deus. E eu acho que aí é que está o nosso desafio, das coisas boas que podem estar tirando o nosso tempo de Deus.
Existem tantas coisas que são maravilhosas, são coisas boas, não são pecaminosas, e você não deve se sentir culpado porque você gosta delas. Por exemplo, futebol. Futebol é uma coisa boa, não é, gente? Não se sinta condenado. Os torcedores do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Ceará, do Fortaleza, do Icasa, do Ferroviário, manifestam, bora, tudinho. Futebol é bom, não é, gente? É bom demais. Mas nós temos que saber a hora certa do futebol. O futebol não pode roubar a glória de Deus da minha vida. Então, são coisas boas. Eu conheço pessoas que gostam de andar de bicicleta. É um esporte fenomenal. Ela gosta tanto. É saudável? É bom para a saúde? É. Mas ela diz, todo dia eu tenho que andar de bicicleta. É saudável? Muito saudável. Para a saúde e para o seu espírito até. Leva todo o estresse, deixa você no ponto. Mas tem que organizar a vida. E o tempo da bicicleta tem que ser o tempo certo. Você gosta de praia? Por favor, você é cearense. Claro, nós amamos praia. Mas dá para ir para a praia todo dia? Não dá para ir para a praia todo dia, a não ser que você esteja de férias como um amigo meu. Mas você tem que colocar cada coisa no seu lugar. O problema é quando as coisas boas da vida, elas estão desordenadas dentro da vida da gente. E quando elas estão desordenadas dentro da vida da gente, nós unimos isso às nossas responsabilidades, ao nosso trabalho, à nossa família, parece que não sobra tempo para nada. Esse é um aspecto. Mas eu quero voltar para um outro aspecto. Eu quero voltar para o aspecto do nosso tempo com Deus. Eu quero voltar para a questão de nós termos um tempo precioso com Deus todos os dias. Você quer ter um tempo com Deus todos os dias? Mas nós precisamos eliminar as distrações. As distrações. Eu pergunto, você tem dificuldade de se concentrar? Não precisa levantar a mão. Eu pergunto, cada pequena coisa distrai quando você está tentando ser produtivo, ou então se concentrar na palavra de Deus? Não coloca a imagem, por favor. Mas eu acho que eu tenho a solução para você. Hoje à noite, eu quero apresentar uma tecnologia para você. Você precisa do isoleiro. Você conhece o isoleiro? Mostra o isoleiro, por favor. Você acha que eu estou brincando? Você acha que isso nós inventamos, achamos à toa na internet? Esse capacete, que parece ser um pouco bizarro, bem assustador, ele foi inventado em 1925 por um cidadão chamado Hugo Gisbeck. Ele foi um inventor muito famoso na época, um escritor, um editor de revista, e esse homem, ele é considerado o pai da ficção científica, e ele fabricou uma tecnologia, um aparelho anti-distração. O propósito desse equipamento era simples. O capacete de madeira ajudava a isolar o som e a visão para ajudar o usuário a se concentrar naquilo que deveria fazer. Ele afirmou que esse capacete reduziu 95% do ruído externo. E tem mais, gente, um minúsculo buraco de vidro assegurou que nenhuma quantidade de movimento próximo poderia lhe distrair. O equipamento só tinha uma desvantagem: ele deixava o usuário meio ridículo. Você disse, você está brincando, né, pastor? Claro que eu estou. Aonde você vai sair usando um negócio desse daqui? Mas isso revela que esse inventor lutava com isso dentro dele. A capacidade dele poder se concentrar. E a mensagem de hoje é muito simples,
mas é para trazer uma conscientização para a gente, para nós nos aprofundarmos ainda muito mais na semana que vem. Mas é nós tomarmos uma decisão na nossa vida, de nós anularmos as distrações, para nós nos focarmos naquilo que é de Deus. Meu irmão, você não pode ficar afirmando, não tenho tempo para estar diariamente com Deus, porque você tem 24 horas. Se alguém tem menos de 24 horas, levante a mão, por favor. Todos nós temos 24 horas. A nossa concepção é que a gente precisa de 30, que 24 é pouco. Mas nós precisamos, 1, colocar prioridade. 2, precisamos ser focados em ter a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você tem diante de Deus. Pastor, qual é o tempo de qualidade? Como é que eu posso dimensionar que o tempo que eu estou tendo de qualidade, o tempo que eu estou tendo com Deus é um tempo de qualidade? É por causa da quantidade de tempo? É porque eu fico 10 minutos? É porque eu fico 15 minutos? É porque eu faço um esforço 30 minutos com Deus todo dia? Já tive dia que eu fiquei 1 hora com Deus, aí foi de qualidade. Sabe como é que você dimensiona se o tempo que você está tirando com Deus é um tempo de qualidade? É quando você escuta Ele falar com você. Não existe coisa mais deliciosa do que a gente ouvir a doce e maravilhosa voz do Senhor. Deus fala através de um texto, Deus fala através de um sussurro, Deus se revela por um versículo, Deus se revela por uma canção, Deus se revela por uma voz suave no seu coração. Deus quer se revelar de diversas maneiras. Imagina você, Deus falando com você todos os dias. Aquele que se glorie nisso, de que ele escuta a voz de Deus todos os dias, de que ele sabe que Ele é o Senhor, de que Ele é o Senhor. É o que nós mais precisamos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor todos os dias, irmãos, todos os dias. Mas eu quero fazer um exercício um pouco prático com você e continuar na próxima semana. Pastor, eu tenho dificuldade, pastor. Eu tenho dificuldade no meu tempo. Então vamos lá. Como é que eu posso resolver isso? Simples. Pega uma folha de papel e pega uma caneta. Não precisa ser agora, você pode anotar se quiser. Mas você pode pegar uma folha de papel e uma caneta. E o que é que eu vou fazer, pastor? Você vai anotar as suas tarefas. Por exemplo, hoje é domingo. Amanhã é segunda-feira. Você sabe o que você tem que fazer na segunda-feira? Com certeza. Então você tem que listar. Levanto, tomo café, tem que trabalhar, tem que levar os filhos na escola, tem que pagar a prestação do carro, um boleto no banco. Você tem várias coisas para fazer. À noite vou sair, vou levar minha esposa no cinema e depois vou jantar com ela no Outback. Aí você vai anotando. Sua esposa merece, faça isso com ela, por favor. Então você vai relacionando. Mas quando você estiver fazendo isso, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Algumas pessoas não conseguem ter tempo com Deus cedo. Eu prefiro. Ela consegue no final do dia. Então você começa com isso. Anote, mas faça disso a sua maior prioridade. Eu gosto de fazer pela manhã, porque já fiz pela noite e fui fazer quando eu estava cansado e o sono me acompanhou, foi mais forte. Então eu prefiro separar a minha manhã para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para tirar muito tempo na presença do Senhor. Então priorize o seu TSD, tempo a sós com Deus, e também o meditar da sua palavra. Diga comigo, TSD, tempo com Deus e com a sua palavra. Faça essa lista e fique com ela. Faça isso todo dia. Faça uma caixinha do lado, que no final do dia você vai marcando. Mas eu quero sugerir a você fazer uma outra lista. Pega outro papel. Você pode comprar uma agenda e está cheio de aplicativo na loja do seu celular, grátis, que ajuda você a fazer isso. Você vai fazer uma lista de tarefas.
Faça uma lista de tarefas. E você pode criar um nome para essa lista. Faça dessa lista a lista, você cria o nome que você quiser, mas é uma lista dos seus afazeres. Uma lista dos seus afazeres diário. Não você deixa outra de lado e é uma lista de registro, onde você vai anotar tudo que você fez no dia. Levantei, tomei café, levei as crianças na escola, voltei, o cachorro estava estressado, fui dar uma volta com ele, coloquei a roupa na máquina de lavar, saí, fui no banco, visitei minha mãe, passei 1 hora ajudando por telefone o meu irmão que estava com problema, com a pessoa que é responsável pelo condomínio do prédio dele. Ele não sabia se ele processava, se ele não processava, e fiz isso. E você anota. Você não precisa fazer esse exercício 1 mês. Faz um teste, faz 1 semana, faz 4 dias. Depois você vai juntar, né, essa lista mais à frente. Outra coisa que você precisa fazer: você precisa desligar o seu celular. Pastor, agora o senhor foi radical. Eu disse: irmão, eu não sou radical. Radical é Jesus. Jesus disse: se o teu braço te faz pecar, corta o braço. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. E se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer: e se o teu celular te faz pecar, joga ele fora. Desliga ele. Alguém pode dizer: mas pastor, eu preciso do meu celular. Irmão, você precisa desligar esse aparelho na hora que você for ter tempo com Deus. Eu só consigo tirar tempo com Deus se eu desligar esse aparelho. Se eu não desligar, o WhatsApp vai me perturbar. E irmão, é impressionante como ele tem domínio sobre a vida da gente. Redes sociais. Então a pessoa diz: mas pastor, é porque a minha Bíblia é uma Bíblia online, pastor. Então adquira uma Bíblia impressa, para você não ser escravo desse cidadão. Foi você que comprou ele, foi você que pagou ele em 10 vezes na Casa Bahia. Por favor, é você que tem poder sobre ele. Esse negócio aqui tão pequenininho, como ele domina tanta gente grande. Mas você vai olhar para o seu celular. Pega o seu celular agora, vamos fazer um ato profético. Pega ele e diga, aponta o dedo para ele e diz: quem manda aqui sou eu. Diga para ele: eu é que sou o seu dono. Cuidado, hein? Tão pequenininho, mas tem uma força tão grande. Eu vi uma pessoa falando: pastor, na hora que eu vou orar, eu jogo ele dentro da gaveta, fecho a gaveta. Mas você precisa. Isso aqui, é um dos maiores empecilhos para a gente ter comunhão com Deus. Isso rouba o nosso tempo com Deus de uma maneira tão grande, tão grande. Não deixe isso aqui te perturbar. Se o modo avião te ajuda, amém. Se você tem domínio, mas cuidado para esse aviãozinho não pegar você. Outra coisa: liberte-se das redes sociais. Pastor, o senhor está pegando pesado, pastor, porque eu não sou escravo de redes sociais. Então me diga uma coisa: de quanto em quanto tempo você vê o seu status no seu Instagram, no seu Facebook? Ah, pastor, uma vezinha só a cada hora. Você está rindo? Tem gente que faz assim. Anda com o celular aqui, de hora em hora, ele é igual a telecena, vai lá. Você está escravizado. Ah, pastor, é só de 2 em 2 horas. Você é escravo. Você precisa ter domínio sobre isso. Lembre-se, você é dono do Facebook e do Instagram. Eles não são donos de você. Foi você que entrou lá e criou um perfil. Aquilo ali é como a sua casa. Você entra a hora que quer, mas você fica fora o tempo que você quiser. Você é o dono. Você fecha a porta a hora que você quer, tranca
e sai de férias e vai embora. Você não está preso lá dentro. Então, querido, nós precisamos fugir dessa escravidão. Fuja do hábito de constantemente estar olhando. Por quê? Porque isso é uma coisa que rouba o seu tempo com Deus. Trocaram a minha glória por coisas que não têm tanto valor. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um problema sério no meio cristão. A escravidão das redes sociais. Não é errado, irmão. Me siga no Instagram, por favor, _Sam. Me siga no Facebook, por favor, tira as fotos, me marca, eu gosto. Eu aproveito as redes sociais para mobilizar as pessoas para buscarem e conhecerem a Deus. Eu amo. E tem gente que cuida disso para mim, porque eu não tenho tempo para estar ficando olhando isso. Mas nós não podemos viver escravos do hábito das redes sociais. Tem gente que está perdendo o emprego por causa disso. Tem gente que não consegue um emprego novo por causa disso. Dia desse eu estava conversando com um irmão aqui, e eu disse para ele, eu vou te ligar. Ele disse, só me liga na hora do almoço. Eu digo, por quê? Porque na empresa que eu trabalho, o Wi-Fi já é programado para não abrir nenhuma rede social, não abre YouTube, não abre Facebook, não abre Instagram. E tem mais, eu sou proibido de ficar com um celular ligado durante o meu trabalho. Se a minha mulher quiser falar comigo, ela vai ligar no telefone fixo da empresa, a telefonista vai atender, a recepcionista vai atender, saber que é minha mulher e vai passar a ligação para mim. Eu digo, é assim? Ele disse, é assim. É um cearense daqueles arrochado, meu patrão. Se existe disciplina por causa de um negócio, por que seremos relaxados diante da palavra de Deus? Então eu creio que nós temos tempo. Eu vi um grande empresário, eu estava lendo uma matéria, um artigo de um grande empresário de São Paulo. É impressionante, ele tem tantas empresas, ele tem tantas atividades, e ele fala que uma das coisas que ajudou muito ele foi se libertar de redes sociais e saber lidar com o WhatsApp. Ele fez uma pesquisa, ele concluiu que em certas situações ele precisa telefonar para outra pessoa, porque quando ele gasta 3 minutos de conversa no celular, ele economiza 30 minutos de digitação no WhatsApp. Você sabia que 3 minutos de conversa elimina o que você poderia tratar em 3 minutos no celular, conversando com alguém? Se você for tratar por texto no WhatsApp, você leva 30 minutos. Isso é um fato pesquisado. 30 minutos, 27 minutos que poderíamos estar investindo para conhecer mais a Deus, que nos leva à nossa maior glória. Amém? Você precisa ter um local privativo, seu cantinho para estar com Deus. Você precisa construir uma blindagem. O que é, pastor? É o capacete? Não. Mas o pastor Eibe me ensinou isso. Pastor Eibe me ensinou. Por exemplo, ele deixava bem claro para a nossa equipe de pastores, para mim, para todos nós, que de manhã ninguém ligava para ele, que ele não atendia, só dava caixa postal. Por quê? Ele disse, porque é o meu tempo com Deus. Eu tenho um rebanho tão grande para alimentar, então eu preciso receber muito de Deus para dar para as minhas ovelhas. Ele se blindava. Interessante, mas ele dizia, olha, se for um caso de vida ou morte, aí pode. Teve ocasiões que eu liguei através do fixo, ele disse, é caso de vida ou morte? Teve casos que ele disse, Sandro, você poderia ter ligado pela tarde, não é caso de vida ou morte. Outras vezes eu telefonava e a irmã Francis, que era a secretária dele, atendia. Francis, eu preciso falar com o pastor Eibe. Irmão, era um paredão. A Francis dizia, pastor, é caso de vida ou morte? Eu digo, Francis, você me conhece, Francis, eu sei. Mas pastor, o senhor tem certeza? O pastor André atendia e dizia, deixa que eu resolvo. Vamos resolver aqui. Vamos guardar o Eibe no seu tempo com Deus. Isso se chama blindagem. Blindagem. Você já se hospedou num hotel? Existe uma plaquinha que você coloca na fechadura pelo lado de fora,
que está escrita: não perturbe. Meu filho tem uma plaquinha desse jeito que ele ganhou, de madeira, e ele coloca lá, está escrito TSD. Nós vamos dar de presente uma para cada líder de célula nas próximas semanas. Você coloca lá na porta do seu quarto, vem alguém, opa, TSD, blinde-se, crie instrumentos de blindagem. Outra coisa, não se condene. Como assim, pastor? Não se condene. Simples. Você está com Deus. Então, às vezes, vem aquela voz: você deveria estar trabalhando, você devia estar se exercitando, você devia estar fazendo algo mais produtivo. Você vai dizer: eu estou na presença do Criador do céu, da terra, do Todo-Poderoso. Não aceite condenação por estar tirando tempo com Deus. Não aceite condenação também se você não tirava. Agora você vai tirar. 9, volte à sua lista de tarefas. Lembra daquela lista de tarefas? E você pega a lista com os seus compromissos que você fez, as tarefas que você agendou para o seu dia, e você compara com a lista de tarefas que você realmente fez. Pega a sua lista e compara. E você vai conseguir identificar as coisas que você não conseguiu fazer e as coisas que você fez e que não estavam nessa lista. Foram distrações. Você vai avaliar em oração se são legítimas e vai criar uma terceira lista que a gente quer entregar domingo para você, que é a lista da abundância, a agenda da abundância. Faça isso. E por último, dependa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a graça de nós buscarmos a Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Por que isso é importante, Sandro? Porque Jesus nos alertou com relação a isso. Em Lucas, capítulo 21, no versículo 34, Jesus disse: acautelai-vos por vós mesmos. O que Jesus está dizendo? Olha, não é por minha causa, é por sua própria causa. Cuide de você, não durma no ponto. Por causa de você, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações, das distrações deste mundo. Para que aquele dia não venha. Qual é aquele dia? É o dia do retorno do Senhor, amém? Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, e você seja pego distraído. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Ele diz: vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Aleluia! Em oração, Deus vai nos encontrar em comunhão com Ele. Vamos eliminar as distrações. As distrações passam. Esse mundo passa. Os prazeres, temos que ter uma vida de prazer? Temos, mas nós não podemos deixar os prazeres desse mundo nos roubar de termos momentos com Deus. Jesus mesmo disse, Jesus disse: vigiai. No versículo 33 ele disse: filho, o céu vai passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras não passarão.